projeto Memória do Servidor da UFC é uma iniciativa do Laboratório de Produção em Conteúdos Didáticos, LPCD, do Instituto de Cultura e Arte da UFC. O objetivo é contemplar as experiências, vivências e competências dos servidores técnicos e administrativos, que de forma significativa, direta ou indireta, contribuem na tarefa de formar jovens e adultos nas mais diversas profissões demandadas pela sociedade brasileira. Eu sou Regina Maria Silva Bastos, sou filha de Francisco Ferreira Bastos e Maria de Lourdes Silva Bastos. Eu venho de uma família de 9 irmãos, comigo 10, e meu pai, ele trabalhou na Universidade Federal do Ceará, no departamento de hidráulica, na engenharia, e minha mãe era dona de casa, porque eu sou a terceira, então ela já tinha que tomar conta dos 2 anteriores, Então, por conta disso, ela não trabalhava fora de casa. Na minha casa, a gente tinha cabra, tinha plantação, tinha galinha, porco e até umas cabecinhas de gado, Minha mãe dava conta não só dos meninos, mas dessa parte também. Então, eu estudei na escola Rodolfo Teófilo, situando melhor, fica ali em frente onde é o Shopping Benfica hoje, e meu pai trabalhava ao lado no laboratório de hidráulica. Fiz lá até a 4ª série e depois eu prestei exame de admissão no Colégio Municipal Figueiras Lima. No Colégio Figueiras Lima eu concluí o curso de administração de empresa e paralelo a esse curso eu ganhei uma bolsa no Colégio Farias Brito e fiz o científico também nesse mesmo colégio, no Colégio Farias Brito. Posteriormente, eu fiz vestibular para agronomia. Era meu sonho passar em agronomia e trabalhar na parte de extensão. Mas aí, o que aconteceu? Não passei, fiquei nos classificados e conheci uma pessoa que me orientou, Ela perguntou por que eu estava querendo fazer agronomia. Aí eu falei para ela que eu queria trabalhar na parte de extensão. Talvez porque eu morasse naquela casa que tinha muitas coisas lá relacionadas à extensão. Aí ela me indicou o curso de economia doméstica. O curso de economia doméstica tem extensão, tinha extensão na época, e eu ia concorrer, como ela falou, só com as mulheres, porque o curso de agronomia eu ia concorrer muito com os homens. Então, assim foi feito. Aí fiz no vestibular seguinte, eu fiz para economia doméstica, passei em 6º lugar e concluí o curso, tanto licenciatura como bacharelado, que tinha os 2 cursos, então eu resolvi fazer os 2 logo. Terminei em 5 anos, Durante esses 5 anos eu fui bolsista também, fui bolsista da Pró-Reitoria de estudantil e também passei por uma bolsa lá na Caixa Econômica, Fui bolsista da Caixa Econômica, naquele PIS-PASEP. Então, eu orientava as pessoas, ali recebia e orientava aquelas pessoas que iam receber o PIS ou o PASEP. Depois, eu passei 6 meses na Caixa Econômica e aí fui selecionada por mais 3 meses. Não podia passar de 9 meses lá nesse período aí de estágio. Aí fui trabalhar na loteria. Foi tão... meus colegas de lá, funcionários, eu como bolsista, eles me incentivaram muito. E quase que eu ia para esse outro lado,
da contabilidade, né? Mas aí, não. Resolvi mesmo seguir o meu propósito, né? Que era trabalhar em extensão. Aí fiz economia doméstica e quando eu estava concluindo o curso, né? Aí meu pai disse que eu ia fazer uma entrevista, ainda faltava acho que uns 3 meses para eu terminar o curso de economia doméstica, a parte de licenciatura, que eu queria terminar os 2. Que eu ia fazer uma entrevista, que eu ia trabalhar na UFC. Aí eu ainda, né, assim, eu disse, não, pai, deixa eu terminar. Aí ele falou lá para a pessoa que eu estava concluindo meu curso, então depois eu fiz a entrevista e comecei a trabalhar na UFC no dia 10 de dezembro de 1985. Aí eu entrei na universidade, né, até como terceirizado, né, que não era terceirizado na época, era CLT. Então, como agente administrativo. Aí eu trabalhei 3 anos, né, como agente administrativo no curso de economia agrícola. E quando passou esse período, antes de completar 3 anos, houve uma reforma, né, na universidade e eu passei por outra entrevista. Quando eu passei, né, para ser a nível superior, eu pedi ao chefe para sair daquela função e do local e que ele me direcionasse ao departamento de economia doméstica. E ele até fez uma pergunta, assim, perguntou se era aquilo mesmo que eu queria, né? Ir para a economia doméstica. Eu, sim, é isso mesmo que eu quero. E ele fez uma viagem, quando voltou, ele disse, Regina, você está liberada, pode ir. Acho que durante essa viagem dele era o tempo para eu pensar se eu queria sair da economia, né, agrícola ou não. Então, eu fui. Eu sempre fui assim, muito decidida. Até hoje eu sou. E aí, eu fui para a economia doméstica. Quando eu chego na economia doméstica, estava sendo criado o Núcleo de Desenvolvimento da Criança. Eu não tinha muita experiência nessa área, né? E trabalhar com criança. Aí eu só tinha, nessa época eu tinha casado, só tinha uma filha, um bebê ainda. Mas aí eu resolvi aceitar o convite, né? Mas pedi 6 meses para preparação, né? E nesses 6 meses eu fui atrás de outras escolas, Querigma, Espaço Vida e escolas estaduais, como aquela que tem aqui em Papoco. Então, eu participei dessas, tanto assistia essas aulas, né? E depois comecei a dar aula também, que era para quando eu fosse assumir, né, eu já ter aquela prática, né? E assim foi feito. Então, eu fui para o UNDC, pensando em passar assim, uns 2 anos, mais ou menos, porque não era essa área que eu queria. Eu queria mesmo era a área de alimentação, né? Já tinha mudado o foco. Aí a professora Clarice, né, disse, não, Regina, vamos tentar mais. E nesse tentar, eu passei 13 anos. Fui me empolgando, fiz especialização em educação infantil lá na UES. Então, passei 13 anos. Quando, mais ou menos uns 13 anos, aí eu comecei a avaliar e por exemplo, antes, o Núcleo de Desenvolvimento da Criança, ele trabalhava assim com bolsistas, ele era ligado ao Departamento de Economia Doméstica, né? Era como se fosse um laboratório do curso de Economia Doméstica. Então, eram 16 crianças, de aluno, professor e servidor. Então, eu gostava daquela formação, né, tudo. E estavam previstos uma mudança. Eu participei ainda de 2 reuniões, mas não era aquilo que eu queria, né? Eu sabia que ia ter uma mudança, né, no NDC. Pensei mais no futuro, né? Então,
eu pedi novamente para sair do NDC e voltar para o Departamento de Economia Doméstica. Foi uma experiência muito boa durante os 13 anos, ainda recebi até uma placa, sabe, de contribuição, né? Porque quando começou o NDC, eu ficava com duas turmas, uma de manhã e outra à tarde. Então, passaram por mim muitas crianças que depois eu encontrei, né, já formadas, assim, foi muito gratificante também. E voltei para a economia doméstica, o Departamento de Economia Doméstica. Quando eu voltei para a economia doméstica, aí eu já estava mirando essa área de alimentação. Eu tinha que fazer o quê? Me aperfeiçoar, né? Aí eu fui lá, fiz um curso de boas práticas, fiz de PPC. Então, fui me fazendo vários cursos para me aperfeiçoar, né? Aí eu recebi um convite. Acho que nessa volta para o Departamento de Economia Doméstica, acho que passei uns 2 anos, mais ou menos. Fiz disciplinas novas e recebi um convite do RU. Antes eu já tinha tentado ser bolsista do RU, mas não tinha dado certo. Então, acho que foi por isso que eu recebi esse convite, né? Só que dessa vez eu ia para trabalhar na unidade de alimentação do RU, né? Seria uma coisa mais séria, né? Eu ia ser a chefe daquela área, aquele setor. Então, eu fui, aí, juntamente com a coordenadora, eu fiz a avaliação, depois eu fiz o relatório. Depois do relatório, eu não quis mais ficar, porque eu vi que o restaurante precisava passar por muitas mudanças, mas eu recebi um apoio muito grande da coordenadora. Ela disse que o que fosse necessário seria feito para que o restaurante fosse reaberto. E assim foi feito. Então, eu passei 7 anos, né, no RU, 7 anos sofridos, porque quando você vai assim, reabrir um local que antes só as quentinhas eram feitas e entregues, né, para os alunos, né, nas residências, nós tínhamos que trabalhar mesmo, fazer cardápios e olhar, verificar, organizar o restaurante, as boas práticas. Né? Então, eu chegava às 6 horas da manhã, saía 2 horas da tarde. Aliás, a gente terminava 2 horas da tarde. Aí eu ia ver o cardápio do dia seguinte e depois é que eu ia para casa, né? E, assim, no RU eu tenho lembranças boas, certo? Uma lembrança de funcionários que não sabiam nem ler, sabe? Aí tinha uma servidora que, quando ela entrou na minha sala, que disse que não sabia ler, eu fiquei assim, sem chão, né? Mas ela tinha uma memória extraordinária, gente. Então, quando terminava, e cozinhava bem, viu? O nome dela era Dona Lucila. E Dona Lucila ia lá e eu dizia o que era, eu lia o cardápio para ela, como é que eu gostaria que ficasse. Aí ela, deixa comigo. E ela fazia uma peixada tão maravilhosa que os estudantes gostavam e sempre chegavam, né? Quando eles me viam, elogiavam essa peixada. Aí eu resolvi até homenageá-la com a peixada da Dona Lucila. Aí, pronto, todo mundo queria conhecer essa senhora. Foi assim, ela se sentiu tão feliz, tão homenageada, né? Então, a história também que a gente fez lá no RU, da feijoada, né? A gente calculou o prato que a gente diz, né? O cardápio mais barato para o dia que tivesse mais alunos no RU. Então, a gente viu que o dia que estava mais alunos no RU era dia de quarta-feira. E o cardápio mais em conta seria a feijoada.
Então, por isso que a feijoada passou a ser dia de quarta-feira. Então, o DCE, né, me procurou porque eles tinham uma sugestão, né, que era a implantação do serviço vegetariano no RU. E daí a gente foi estudar para a gente ver como que faria essa implantação. Deu certo porque eu consegui bolsista e também para se trabalhar o serviço vegetariano, a gente teve que montar uma pequena cozinha e isso também não foi obstáculo, deu tudo certo. E eu encerrei, né, a minha carreira no RU com essa implantação dos cardápios vegetarianos. Como vim para a gastronomia? Um belo dia estava eu, né, no RU e chegou o professor Sandro e o professor Paulo Henrique, e me fizeram esse convite, se eu não queria vir trabalhar na gastronomia. Eu falei para eles que seria ótimo, né? Eu queria realmente, como eu falei, eu gosto muito de mudar, de novas experiências. Aí fui, aceitei o convite, mas sugeri que eles tinham que falar com a coordenadora. Ela também não colocou obstáculo, né, porque nós já estávamos em fase de terceirização do RU. Então, pronto. Então, encerrei aí, vim para a gastronomia. No começo foi bem difícil, porque a gente teve que organizar, né, todo o curso, né, para poder dar início. Pois é, Regina está com 40 anos de UFC, né? Ainda não assistiu nem às reuniões de aposentadoria. E eu já pensei, sabe, no que vou fazer quando me aposentar. Então, eu vou procurar, talvez até realizar aquele sonho que eu não realizei. Porque eu trabalho na extensão, mas é uma extensão universitária, que é mais ligada à gastronomia só, né? E, quem sabe, eu fico contribuindo ainda um pouco com a universidade, ou trabalhar mesmo numa instituição particular, né, como orientadora, né, de boas práticas, até mesmo de avaliação de cardápio, não sei. Mas aí eu tenho mais ou menos um ano ou dois para me pensar nisso. Para os servidores tais, né, que estão entrando agora nesse momento, que façam como eu, sejam felizes no lugar onde estiverem, certo? Mas também se doem, porque, gente, a universidade para mim é a minha segunda casa. Tudo que eu tenho, eu sou grata à universidade, certo? É daqui que se tira muitas vezes, né? Quando não se tem outra renda, o nosso sustento. Então, por que não agradecer? Tá? Quando a gente agradece, as coisas fluem, melhora. Então, não trabalho com raiva. Não venho para a universidade com raiva, não. Venho para a universidade feliz, para contribuir. Me formei aqui na universidade, né, como economista doméstica. Tive 2 filhas. Né? Essas 2 filhas também consegui formar. Uma aqui pela UFC, em Educação Física. Outra como veterinária na UES. Então, eu sou grata, né, à UFC, porque foi aqui na UFC que eu tive as minhas 2 gestações, né? A primeira foi da Carla Daniele Bastos dos Santos, né? E formou-se em veterinária na UES. A segunda, Karine Bastos dos Santos, que se formou em Educação Física aqui pela UFC. Então, para que elas chegassem a essa formação, o suporte financeiro veio do meu trabalho aqui na UFC. E também foi aqui na UFC, mesmo elas pequenas, porque eu sempre trabalhei 8 horas, né, na UFC, que eu consegui fazer meu curso de especialização em educação infantil na UES. Foi trabalhando aqui na UFC. Lembro bem que um dia a minha orientadora chegou e disse assim para a minha coordenadora:
libera aí a Regina, porque senão ela não vai conseguir fazer, né, o TCC da especialização, que estava difícil na época. Então, e também, né, agora em 2024, eu concluí meu curso de mestrado em gastronomia. Não pense que foi fácil também não, viu? Passei por todas as dificuldades de um aluno comum, né? Porque é um processo que você... Foi a segunda vez, né? Eu passei no segundo ano de mestrado. Meu projeto do primeiro não foi aprovado e eu tive que modificar o projeto e fui aprovada na segunda, né? No primeiro lugar, viu? Na minha linha de pesquisa. Fiz o meu mestrado, concluí no tempo exato, com artigos publicados. Então, gente, eu acho que é tudo isso que de gratificação, certo? De amor que eu tenho pela UFC, porque ela me proporcionou coisas que eu acho que, se eu não tivesse aqui, talvez não tivesse conseguido. Então, só meu agradecimento à UFC e dizer que eu amo de paixão esse lugar. Acho que não seria tão feliz se eu trabalhasse em outro local.